Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Maús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações, ok, turma? Hoje eu irei fazer a correção das páginas 32, 33 e 34, ok? Então vamos lá. El, em final de palavras, então, ou seja, é com o e é com ele. Os adjetivos derivados de substantivos pelo acréscimo de sufixo têm seu final escrito com EL. Então, vamos ver o que é isso. Eu expliquei na última aula, ok? Que os adjetivos, quando eles são derivados e acrescentam sufixo no final de sua palavra, eles são derivados de substantivos. O que vai acontecer? Eu vou ter palavras escritas com EL, não EU, como saúde, substantivo, saudável, adjetivo, amigo, substantivo, amigável, adjetivo, todos dois escritos com EL. É bem menor o número de palavras com final EL, como chapéu, véu e léu, do que com palavras EL. Eu também já havia falado isso com vocês. Então, escreva nos espaços a seguir o final das palavras. Use EL, EU ou EL, ok? Então, vamos lá. Visível, fiel, admirável. Bom, essas três palavras que eu disse, que eu acabei de falar, são palavras com EL, ok? Povarel, céu, com EU. Povarel e céu. Menestrel, gel, hotel. Impensável, túnel e cascavel, escritas com EL. E a palavra fogaréu, escrita com EU. Ok? Então, ó, visível EL, fiel EL, admirável EL, povarel EU, céu EU, menestrel EL, gel EL, hotel EL, impensável EL, túnel EL e fogaréu EU, cascavel EL, ok? Ou OL no meio da palavra. Leia as palavras a seguir em voz alta e escreva as lacunas com as letras U ou L. Verifique se os dois usos correspondem ao mesmo som fechado ou. Depois, copie cada palavra na lacuna correspondente. Se tiver dúvidas, consulte um dicionário. Então, toda vez que houver dúvidas, vocês podem sempre usar o dicionário, ok? Principalmente em atividades feitas em casa. Então, ó, colcha, L, tesoura, U, couve, U, golfo, L, polvo, L, pouso, U, bolsa, L, colmeia, L, ouvir, U, solvente, L. Próxima coluna. Golfe, L, soldado, L, voltagem, L, ouriço, U, bebedouro, U, folgado, L, roldana, L, couro, U, loura, U, mouro, U. Última coluna. Salmoura, U, moldura, L, polpa, L, colchão, L, folclore, L, escoltar, L, toldo, L, chouriço, U, soltar, L, envolver, L. Então, turma, aqui eu tenho 3 colunas de palavras que vocês teriam que usar o L ou U. Espero que vocês tenham acertado todas ou a maioria. Caso tenha errado em alguma, não se preocupe, porque tem palavras aqui que eu tenho certeza que não são palavras que vocês usam no seu dia a dia. Então, às vezes, pinta a dúvida mesmo, mas se isso acontecer, se surgir, é bom sempre olhar o dicionário, ok?
E aí está a correção dessas palavras, Porém, lembrem-se disso, se você errou, vamos supor, colcha, escreveu com U, lembre-se sempre que é com L, porque você já viu isso em uma atividade de língua portuguesa, não é verdade? E teve a oportunidade de aprender e saber que é com L. Então, daqui para frente que eu digo, tentem não errar, tentem sempre lembrar, ok? Então, vamos lá, escrita com OL, colcha, golfo, polvo, bolsa, colmeia, solvente, golfe, soldado, voltagem, folgado, rondana, moldura, polpa, colchão, folclore, escoltar, todo, soltar e envolver. Escritas com OU, tesoura com OU, tesoura, couve, pouso, ouvir, ouriço, bebedouro, couro, loura, mouro, salmoura e chouriço, ok? Então, ele pede para escrever no quadro as escritas com OL e OU, aí estão as palavras, ok? IO, IL e U, em final de palavras. Então, eu tenho essas três terminações que às vezes nos confundem, ok? Os finais de palavras escritas com as letras I-O, I-U, né? I-L, I-U, I-U, têm pronúncias tão próximas que muitas vezes só o contexto pode ajudar a decidir a escrita. Veja como essa proximidade foi aproveitada para chamar a atenção para a abertura, abril, de um festival de dança ocorrido no mês de abril de 2018. Então, nós temos aqui essa propaganda, um anúncio, não é isso? Um convite, tá? Abril, Dança na Bahia, 7ª edição. Camaçari, mostra coreográfica. Dia 29 de abril de 2018, horário 18h30, local teatro, cidade de Sabi. Então, eu tenho aqui os ingressos, né? 8 inteiro e 4 meio. Em breve, maiores informações. Então, eu tenho aqui, ó, a dança na Bahia, que tem um nome, né? Que eles propuseram, colocaram o nome dessa apresentação aqui, ó, abril com U, e temos também o mês de abril, que é escrita com L. Então, existe então diferença, podemos escrever dessa forma, como foi falado anteriormente, depende do contexto ao qual você quer inferir, ao qual você quer dizer, tá? Posso sim escrever com U ou com L. Se for mês, será só com L. Agora, se for igual neste caso aqui, que foi para representação, o que? De uma dança, de uma apresentação, colocaram o que? Abril com U, ok? Então, leia as palavras em voz alta e complete as lacunas com as letras L, O ou U. Depois, copie cada palavra na coluna correspondente. Se tiver dúvidas, consulte um dicionário. Então, vamos lá. Útil, U, L, quer dizer, eu vi o U aqui no início, estou falando U. Útil, L. Sentiu, U. Tio, eu posso falar tio, que é o que? Uma sonoridade, que nós usamos o tio, né? Não é um acento. E o tio, que é o que? Né? Quando você tem um tio, irmão do seu pai, de sua mãe, tá? Então, eu posso escrever tanto com L quanto com O, que eu tenho sentido nas duas palavras, que existem as duas palavras. Cálcio, O, débil, L, cílio, O, delírio, O, tátil, L. Caiu, U, psil, U, cobriu, U, gênio, O, vestígio, O, horário, O, volátil, L, desvio, O, barril, L, início, O, viu. Então, também eu posso escrever tanto com L quanto com U, porque existem essas duas palavras, ok? Pátio, O, fugiu, U, fácil, L, relógio, O, exílio, O, fértil, L, dócil, L, réptil, L, febril, L, agil, U, versátil, L, comício, O, repetiu aqui de novo, ó, viu, tem aqui em cima e repetiu aqui novamente, com L ou com U, tá? Aqui, ó,
mesma palavra. Áudio, O, banil, U, canil, L, frio, O, sério, O, tio, repetiu também novamente, porque tem aqui no início, com L ou com O. Estão corretas, existem as duas palavras. Refil, L, tingiu, U, arrepio, O, anil, L, cuspiu, U, faliu, U, inseriu, U, sacudiu, U, sírio, O, e alheio, O. Então, como que fica o quadro? Com iu, sentiu, caiu, psiu, cobriu, viu, fugiu, agiu, baniu, tingiu, cuspiu, faliu, inseriu e sacudiu. Com iu e L, útil, débil, tátil, volátil, barril, fácil, fértil, doce, réptil, febril, versátil, vil, canil, tio, refil e anil. E com io, tio, cálcio, cílio, delírio, gênio, vestígio, horário, desvio, início, pátio, relógio, exílio, comício, áudio, frio, sério, arrepio, sírio e alheio, ok? Observe que, além de abril com L e abril com U, há outras palavras que têm sons muito parecidos, embora sejam escritas de modos diferentes e tenham sentido diferente. Tio, acento gráfico, que na verdade é uma nasalidade, não é considerado acento, o tio. Acento ortográfico eu tenho apenas, tanto que aqui ele fala gráfico, acento ortográfico eu tenho apenas o circunflexo e o agudo, tá? Isso aqui é uma nasalidade. E o tio, parente, vil, indivíduo mesquinho, e vil, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, indicativo do verbo ser. Observe também que as palavras terminadas em iu são, na maioria, formas da terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Então, confira. Verbo ver e seus compostos. Aqui, ó, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Viu, reviu, previu, atreviu. E terceira pessoa, verbos da terceira conjugação. Partir, construir, instruir, sair, destruir e mentir. Partiu, construiu, instruiu, saiu, destruiu e mentiu. Ok? Escreva a seguir a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo dos seguintes verbos: cair, sentir, banir, cobrir, cuspir, falir, fugir, inserir, restituir, suprimir, sacudir, tingir e agredir. Então, como que vai ficar? Terceira pessoa, né? Isso do pretérito perfeito. Ele caiu, ele sentiu, baniu, cobriu, cuspiu, faliu, fugiu, inseriu, resistiu, suprimiu, sacudiu, tingiu e agrediu, ok? Então, terceira pessoa do singular, ele ou ela, tá? Pretérito perfeito. Bom, turma, acaba por aqui a correção e eu vou fazer para vocês apenas uma revisão rápida sobre aposto, tá? Então, o que é o aposto? Primeiramente, vejamos o que é aposto. Observe a frase a seguir. Manuel, português casado com minha prima, é um ótimo engenheiro. Veja que o trecho português casado com minha prima está explicando quem é o sujeito da oração, que é o Manuel, o sujeito. Esse trecho é o aposto da oração. Então, lembrem-se, aposto é aquele que faz a explicação entre vírgulas do meu termo anterior, do meu sujeito. Podemos concluir que o aposto é uma palavra ou expressão que explica ou que se relaciona com o termo anterior, com a finalidade de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Então, vamos ver. Há alguns tipos de apostos. Vamos ver quais são? Então, eu tenho explicativo, que seria usado para explicar o termo anterior, como nessa frase aqui, ok? Então, eu tenho Manuel, português casado com minha prima. Aqui também tem outro exemplo. Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Então, aqui, ó,
Gregório de Matos, quem foi? Foi um escritor. Então, ele é um autor do movimento barroco, que vocês ainda vão ver em literatura, é considerado o primeiro poeta brasileiro, tá? Então, tá explicando aqui, ó, quem que ele foi, autor do movimento barroco. Bom, especificador, individualiza, coloca à parte um substantivo de sentido genérico. Então, vamos ver o que é isso? Então, ele vai individualizar e colocar à parte um substantivo do seu sentido genérico. Aqui, ó, Cláudio Manuel da Costa nasceu nas proximidades de Mariana, situada no estado de Minas Gerais. Então, o que ele fez? Individualizou Cláudio Manuel da Costa. Ele falou o quê? Que nasceu nas proximidades de Mariana, situada no estado de Minas Gerais. Coloca a parte substantivo de sentido genérico, ok? Especificador é quando ele especifica algo. Eu acho melhor explicar até dessa forma. Ele especifica algo. Por exemplo, se ele disse aqui Cláudio Manuel da Costa, que foi um escritor, Cláudio Manuel da Costa, ele está falando que é dele. Ele nasceu nas proximidades de Mariana. Ele está especificando onde Cláudio Manuel da Costa nasceu. Onde? Nas proximidades de Mariana, situado no estado de Minas Gerais, porque Mariana faz parte de Minas Gerais, é uma cidade de Minas Gerais. Então, quando ele fala especificador, é que ele quer dizer o quê? Que ele está especificando algo de alguém, ok? Ou de alguma coisa. Enumerador, sequência de termos usado para desenvolver ou especificar um termo anterior. Então, quando diz assim, ó, o aluno deve ir à escola munido de todo o material escolar. Quais são esses materiais? Borracha, lápis, caderno, cola, tesoura, apontador e régua. Então, ele está fazendo o quê? Uma enumeração desses materiais escolares, ok? Resumidor, resume termos anteriores. Então, vamos ver, ó, funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores, todos devem comparecer à reunião. Então, por que ele resume aqui nessa palavra aqui, ó, todos? Então, quer dizer, os funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores, todos devem comparecer à reunião. Então, isso aqui, ó, é que ele resume tudo que ele disse anteriormente, ok? Bom, eu vou deixar um exercício da páginas 38 e 39 do caderno de atividades, tá? Que traz atividades sobre o aposto. Bom, eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.